Nós vamos começar uma série de mensagens hoje chamada Jesus, Sua Divindade e Seu Plano. Você sabia que a maior parte dos cristãos não conhecem de fato qual é o plano de Deus? Você sabia que grande parte dos cristãos não sabem de fato quem é Jesus? Existem alguns assuntos importantes na nossa vida que são determinantes para a nossa vida, que a maior parte dos cristãos nem sabem a respeito. Por exemplo, o milênio. O milênio é um assunto importantíssimo para nós. O milênio é um período de 1000 anos onde Cristo vai governar esse mundo aqui, essa terra, esse povo. Cristo vai governar esse povo da terra, do planeta Terra, de todo o planeta Terra. E a igreja vai governar com ele por 1000 anos. Depois da nossa ressurreição, quando nós estivermos vivos eternamente com Cristo, vai haver um período de 1000 anos, onde nós, igreja, vamos governar essa terra com Jesus. Muitas pessoas nem sabem disso, mas é uma verdade bíblica. Agora eu te pergunto, você acha que o governo de Jesus no milênio vai ser um governo organizado ou desorganizado? Organizado ou desorganizado? E onde você vai estar nessa organização? Que lugar você vai ocupar nesse governo de Cristo no milênio? Então, há muitas coisas que nós vivemos aqui que vão determinar quem nós seremos lá. Muitas pessoas acreditam no Jesus do desenho animado, sabe? Aquele que você levanta a mão e aí ele te leva para o céu. Não é assim que funciona. Simplesmente não está escrito na Bíblia. Algumas pessoas pensam que elas levantam a mão, dizendo que entregam a vida a Jesus, aí elas morrem e vão para o céu. Não está escrito isso na Bíblia. Não está mesmo. Então, durante essa série, nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Quem morre, vai para o céu? Quem morreu agora, foi para o céu ou foi para o inferno? São coisas que nós devemos aprender, porque isso tem tudo a ver com a nossa eternidade. Amém? Mas para falar dessas coisas, nós precisamos colocar um fundamento sólido primeiro sobre quem é Jesus. O apóstolo Pedro, quando ele escreveu, olha a quem ele escreveu. Vamos ler comigo aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Repete isso aí comigo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos de novo? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro escreveu aqueles que tiveram a fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi para essas pessoas que Pedro escreveu, pessoas que tiveram a fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então existem muitas pessoas que têm uma fé em um tipo diferente de Jesus. Você sabia disso? Se alguém tem fé em um Jesus que não é Deus, essa fé está errada. Muitas pessoas vão dizer que Jesus foi um profeta. Ele pode ter atuado como profeta aqui enquanto homem. Muitas pessoas vão dizer que Jesus, ele foi um homem de Deus que andou sobre a terra. Eu quero te dizer, ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos saber em quem nós temos crido. Você sabe em quem você tem crido? Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Quem é Ele? O que Ele está fazendo agora? Onde Ele está agora? O que Ele está fazendo agora? Jesus. Então o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 a 12. Lê comigo aí, está escrito assim: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade
mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Por quê? Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos falar essa parte em amarela aí bem forte? Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Perguntinha, que dia? Que dia é esse aí que o apóstolo Paulo está falando? Aquele dia, que dia? O dia que ele vai morrer? Que dia é esse? Nós vamos falar aí durante essa série que dia é esse. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando, eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo falou nesse texto que nós lemos agora, que ele sabe que Jesus destruiu a morte. Não é que Jesus acabou com a morte é o último inimigo a ser completamente destruído, mas ele paralisou o poder da morte. Nós vamos falar mais sobre isso nessa série. Jesus também, ele trouxe a luz, ou seja, ele levantou a vida e a imortalidade. Você sabia que se você realmente crê em Jesus, você é imortal? Pode cortar a sua cabeça, arrancar o seu coração, você vai continuar vivo. Você sabia disso? Isso é uma coisa interessante. Depois nós vamos falar mais sobre isso aqui. Agora, as pessoas conhecem esse Jesus que é Deus, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, as pessoas conhecem, então nós precisamos observar como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo conheciam a Deus. E nós devemos conhecer Jesus dessa mesma forma. Nós devemos poder afirmar com muita convicção, eu sei em quem tenho crido. Em quem você tem crido? Então hoje nós vamos falar alguns pontos da divindade de Jesus. Amém? O nome dessa série é Jesus, sua divindade e o seu plano. Antes de falar do seu plano, nós temos que saber sobre a sua divindade, porque somente Jesus, que é Deus, pode executar o plano que está na Bíblia. Amém? Então, o primeiro ponto de hoje, Jesus era Deus no princípio. Fala isso aí em voz alta comigo. Que princípio é esse? Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Você lembra disso? Lá no princípio, é assim que começa Gênesis, é a mesma maneira que começa João capítulo 1, versículo 1. Olha como começa João capítulo 1, versículo 1. No princípio, o que é esse princípio? Lá no início de tudo, antes da terra ser criada, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas pessoas às vezes confundem isso. Pastor, estava com Deus ou era Deus? As duas coisas. Por exemplo, essa mão está comigo ou essa mão é parte de mim? Essa mão sou eu. As duas coisas. Ela está comigo e ela é parte de mim. Se eu cortar essa mão, ela continua sendo a minha mão. Se eu cortar ela fora, ela continua sendo a minha mão, mas ela não está mais comigo. Você está entendendo? Agora, ela está comigo. O que eu estou fazendo aqui agora? Pregando, certo? Mas enquanto eu estou pregando, a minha mão pode coçar a minha cabeça. Ela está fazendo algo diferente do que eu estou fazendo. Mas ela é parte de mim e ela está comigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus é Deus e estava com Deus no princípio. Isso é uma coisa profunda para nós entendermos, que lá no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já era Deus. Jesus não é um menininho que nasceu de Maria. E aí, porque ele foi bonzinho e morreu na cruz, ele se tornou o nosso Salvador. Negativo. A Bíblia diz, nós vamos falar mais nessa série, que o sangue de Jesus já é conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro de Deus. Esse sempre foi o plano, a cruz sempre foi o plano. Nós vamos falar mais disso nessa série, mas é importante você saber que lá no princípio, Jesus era Deus. Fala comigo, ele era Deus. Amém? Segunda coisa importante sobre a divindade de Jesus. Jesus é através de quem
tudo foi feito e é sustentado. Olha o que diz o versículo 3 aí, do texto que nós estamos lendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. O homem foi criado por intermédio de Jesus. A terra foi criada por intermédio de Jesus. O sol, a lua, as estrelas foram criadas por intermédio de Jesus. Os animais e tudo que existe foi criado por intermédio de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele já era Deus no início e todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele. Amém? Então Jesus é fundamental para a criação. Ele não veio existir a partir de nada. Ao contrário, todas as coisas vieram a existir a partir dele. Amém? Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Olha lá, 15 a 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos ler o 17 comigo? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha esse versículo. Alguns teólogos ficam cogitando sobre o que teria acontecido se quando Jesus veio à terra, se ele tivesse pecado. O que teria acontecido? E alguns teólogos ficam cogitando que se Jesus tivesse pecado, o mundo ia implodir. Porque nele tudo subsiste. Através dele, por causa dele, é que nós estamos aqui. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste, ele sustenta a criação. Verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Jesus, ele é através de quem tudo foi criado, e tudo é sustentado por Jesus. Você está entendendo? Próximo ponto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos falar em voz alta? Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que diz 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Vamos falar em voz alta? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Está com medo de falar? Está no texto aí para você ler. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos que saber sobre isso. Jesus Cristo é Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o Deus Filho. Nós temos também o Deus Pai. Mas você tem que saber que nós só temos Deus Pai por causa de Deus Filho, que é Jesus. Se não fosse Jesus, nós jamais poderíamos chamar Deus de Pai. Foi Jesus que nos permitiu chamar Deus de Pai. É por causa da fé em Cristo Jesus que nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Então fala comigo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa vida eterna. A vida eterna era para ser algo comum para nós, mas deixou de ser comum para nós porque nós passamos a ver as pessoas morrendo. E por que as pessoas começaram a morrer? Porque lá no início, Adão pecou. E a natureza, o DNA de Adão, deixou de ser aquele DNA divino, aquele DNA de Deus, e passou a ser um DNA, uma natureza de pecado, uma natureza pecaminosa. Então Deus determinou algo.
Adão não vai poder comer da árvore da vida e viver eternamente com essa natureza. Então, olha o que Deus fez. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz aí, ó. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem escolheu o pecado, ele perdeu a vida eterna. E lá a árvore da vida não podia ser mais o alimento, Adão não podia se alimentar de nada da árvore da vida, para que o pecado não fosse eterno. Você sabia que o pecado não vai ser eterno? Você sabia que o pecado vai ser tirado dessa terra um dia? Você sabia que essa terra será restaurada e não haverá mais pecado aqui? Impressionante. Nós vamos estudar isso aí nesse mês de janeiro. Mas então, porque o homem pecou, ele perdeu a possibilidade de ter a vida eterna. Então, o que acontece? Para que a vida eterna voltasse a nós, e a vida eterna está em Cristo, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Cristo veio a essa terra. Quando Ele veio a essa terra, algo ficou determinado. Olha aí, 1 João 1,12, olha o que ficou determinado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que dá o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus? Fala comigo, Jesus. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a quem? Aos que creem no seu nome. 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a vida eterna foi tirada do homem por quê? Por causa do pecado. Deus não ia permitir que o pecado perpetuasse por toda a eternidade. Amém? Então, qual é a maneira de eu conquistar a vida eterna de novo? É quando o pecado é tirado de mim. Então, a maneira de eu ter a vida eterna, como disse o texto, é eu receber Jesus, crer no seu nome, abre parênteses aqui, é impossível crer e não obedecer, fecha parênteses. Ninguém pode dizer que crê em Jesus e não obedecer a sua palavra. Quem crer em Jesus vai guardar os seus mandamentos. Quem amar a Jesus vai guardar os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então não dá para desvincular crer de obedecer. Então, se você recebe Jesus, se você crê em Jesus, o que acontece é que você vai se tornar filho de Deus. Seus pecados serão tirados de você. É muito mais que perdoado, você será purificado e por causa disso, você vai poder viver eternamente, porque você não carrega pecado mais por causa da purificação que há em Cristo Jesus. Amém? Último ponto de hoje. Jesus é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Vamos ler aqui João 1,18. Olha o que diz aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito que está no seio do Pai? 50 pessoas aqui acham que é Jesus. Quem é o Deus unigênito que está no seio do Pai? Fala comigo, Jesus é Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Toda revelação que nós temos de Deus Pai, nós temos através de Jesus. Se você quer saber como Deus Pai é, olha para Jesus. Se você quer saber como Deus Pai se move, olha para Jesus. Se você quer saber como Deus Pai perdoa, olha para Jesus. Se você quer saber se Deus Pai quer curar ou não os enfermos, olha para Jesus, porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É Jesus quem nos revela Deus. Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai.
Por que isso aqui é tão importante? Pensa comigo. Jesus era Deus lá na criação, amém? Revestido de toda glória, todo poder, Jesus já era Deus lá na criação. Jesus criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas através dele e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todo poder pertence a Jesus. Foi esse Jesus que morreu naquela cruz. Foi esse Deus glorioso que se permitiu ser humilhado, torturado. Foi esse Deus de toda glória, que já era antes de todas as coisas, que se humilhou e se permitiu ser esbofeteado naquela cruz. Por isso, Filipenses 2 vai falar a respeito dele e nos aconselhar a ter o mesmo sentimento que ele, quando diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido na figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só que quem morreu naquela cruz não era simplesmente um homem. Quem morreu naquela cruz era aquele que era Deus desde o princípio. Era aquele que estava lá acima de tudo, que era antes de todos. É esse Deus que se esvaziou, é esse Deus que se humilhou e morreu naquela cruz, por mim e por você. Você não serve ao menino Jesus. Não existe menino Jesus. Isso é uma coisa que você precisa entender. Quando ele se desfez da sua glória, ele nasceu como um menino. Aquilo foi uma pequena fase da vida dele, desse Jesus que é eterno e que era antes de todas as coisas. Você também não serve a um Jesus crucificado. Entenda, da eternidade da vida de Jesus, ele só foi crucificado por algumas horas, mas ele não ficou na cruz, ele não está na cruz, ele foi enterrado. Ele foi sepultado. E depois que ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Quando ele desceu aqui, ele desceu como um cordeiro, humilde. A Bíblia diz, como uma ovelha muda, ele foi levado. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele foi levado para o matadouro. Ele se manifestou como uma ovelha de humildade, mas eu quero te dizer, ele não é uma ovelha mais. Ele não é um menino mais, ele não é um cordeirinho mais, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que está acima de todo principado, potestade, domínio, poder e qualquer nome que se possa referir, não somente neste século, mas também no vindouro. Você precisa deixar a mentalidade de que serve a um Jesus pequenininho, menininho ou crucificado numa cruz e entender que o Jesus que você serve é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que tem um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. Primeira pergunta: o que Jesus está fazendo agora à destra de Deus? Segunda pergunta: as pessoas que morrem em Cristo hoje estão lá com Ele? Terceira pergunta: quando morremos aqui na terra, imediatamente nós vamos para o céu? O que você acha? Eu vou te responder semana que vem.